E aí, gente, beleza? Lá vamos nós mais uma vez. Aula de artes, versão quarentena. Como eu falei pra vocês, né, no vídeo de apresentação, eu vou fazer pequenos vídeos sobre os movimentos artísticos, as vanguardas artísticas do século XX. Fazem parte do nosso conteúdo e são também das coisas mais cobradas em concursos, vestibulares e afins. Mas para começar, eu queria retomar um conteúdo que era para vocês terem visto no ano passado. Com certeza em algum momento da história escolar aí de vocês viram isso. Mas eu não sei se vocês lembram, um movimento chamado impressionismo. O que foi o impressionismo? O impressionismo ele vai acontecer aí meados do século XIX. O que acontece? Né? A gente tem a invenção da fotografia. Ela revolucionou totalmente a história da pintura. Por quê? Porque justamente uma das principais funções atribuídas à pintura até então era justamente você reproduzir a realidade, você reproduzir o que você estava vendo, retratos de pessoas, de paisagens e afins. E de repente você tem um mecanismo aí que pode fazer isso com muito mais precisão, de uma forma muito mais rápida. Então, de repente, os artistas se veem assim, putz, e agora? E nisso, a pintura se reinventa. Ela perde, então, essa obrigação de ter ali que ser verossímil com a realidade, coisa que ela já não era exatamente, né? A gente sempre sabe que rolam uns photoshops aí na história da arte, uma família nobre, um nobre que era horroroso e de repente na pintura o nariz dele tá menor, uma verruga que ele tinha desaparece, né? Essas coisas sempre aconteceram. Então, a pintura, a partir do momento que ela não tem mais essa obrigação de representar com fidelidade a realidade, ela se liberta e ela começa a se descobrir ela por ela mesma. Então, os pintores impressionistas, eles vão ser os primeiros que vão se distanciar desse modelo acadêmico de fazer arte, que era muito embasado num estudo da forma precisa, do corpo. Então esses artistas ditos impressionistas se distanciam desses valores da academia, que eram muito formais e que estavam muito ligados a essa função de representar o real com a maior fidelidade possível. Eles se distanciam disso e começam a fazer pesquisas ao ar livre para ver as diferenças, né, de luminosidade, como elas interferem no objeto. Então sempre uma pintura a partir do objeto, uma pintura muito de superfície pictórica, superfície da tela, da luminosidade. Então a gente vai ter, por exemplo, Monet, que é um dos mais conhecidos dos impressionistas, inclusive é uma tela dele que vai dar nome ao movimento. Ele faz várias vezes a mesma paisagem. Ele pinta várias vezes aquele mesmo tema sob diferentes luminosidades, em diferentes momentos do dia. A gente vai ter, por exemplo, uma catedral que ele vai pintar. Ele vai pintar ela, tipo, de madrugada, né, de manhãzinha, assim, começando a amanhecer. Vai pintar ela meio-dia, vai pintar ela no fim da tarde, vai pintar sob diferentes luminosidades. E é a mesma catedral, mas é diferente, porque a luminosidade é diferente, então isso torna toda a atmosfera muito particular. Então esses artistas vão estar muito ligados a isso, a esse plano da luz, do pintar ao ar livre, muito ligados com a referência do objeto, as impressões da luz, tá? As impressões da realidade, né? Mas não tentando retratar, né, fidedignamente a realidade, né, mas impressões dela. Então esses vão ser os impressionistas: Monet, Renoir, Degas, quem mais? Uma galera, tá? Depois vocês pesquisam aí, porque na verdade isso é conteúdo do ano passado. Só que a gente precisa partir dele para ver o conteúdo de agora. Por quê? O próximo movimento que eu vou falar para vocês é justamente o expressionismo.
E o expressionismo, expressionismo, o expressionismo é, na verdade, uma espécie de contraponto do impressionismo. O que isso quer dizer? No cerne mesmo do impressionismo, alguns artistas que faziam parte do movimento já começam a se distanciar um pouco dessa coisa de pintar, de ficar preso só ao objeto e começam a trazer mais questões pessoais para suas obras, trazer sua subjetividade, o sujeito se derramando sobre a obra. A gente vai começar isso com artistas que faziam parte do impressionismo, mas não se identificavam exatamente, vão ficar conhecidos então como neo-impressionistas, que são o quê? Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne. Esses artistas, eles começam a se distanciar do impressionismo e vão ser artistas meio que de ponte para novos movimentos, como o expressionismo. Tá? Então, inspirados por esses artistas de transição, tá? Os ditos expressionistas, eles buscam trazer mais o sujeito, não tanto o objeto, para a temática da arte. Não é mais o objeto que é o centro, mas sim o sujeito trazendo a sua expressividade, a sua dramaticidade, a sua visceralidade para dentro da obra. Então, palavras-chave aí que vocês podem ver relacionadas é justamente isso, esse drama, essa angústia. Porque viver é angustiante. A experiência humana na Terra, ela é incerta, né? Ela é rodeada de incertezas, de medos, de traumas. Os impressionistas não abordavam esse lado obscuro da existência, mas os expressionistas vão trazer isso, essa faceta da morbidez da existência, a efemeridade da existência. O que é efêmero? Efêmero é aquilo que não é para sempre. A nossa vida é efêmera. Tudo é efêmero, tudo passa. Nessa quarentena, né, gente? Por favor. Então, os expressionistas vão trazer mais o sujeito para dentro da obra, para além de impressões. Eles vão continuar essa nova pesquisa que não está ligada à academia e que está buscando essa materialidade da tinta, esse pigmento, tá? Essa massa pictórica. Eles vão dar continuidade a essa pesquisa. Se vocês pesquisarem, pesquisem. Eu vou passar para vocês links. Vocês vão ver como são diferentes as pinceladas, a textura das pinturas desse novo período na história da arte. A partir do impressionismo, a gente começa a ter uma outra qualidade mesmo nos quadros, uma outra qualidade de textura. Então, os expressionistas, eles vão dar continuidade a essas novas formas de pintar que não estão dentro dos moldes da academia, mas se distanciando também dos impressionistas, eles vão trazer mais o sujeito para dentro da tela. E trazendo o sujeito, eles trazem inquietações, trazem incertezas, trazem angústias, traz um clima mais denso, mais sombrio para o plano da arte que até então estava meio esquecido. Bem, nós vamos ter aí duas vertentes expressionistas, tá? Não vou me adentrar muito em datas, mas a gente tem em 1905 duas vertentes expressionistas. O grupo Die Brücke, a Ponte, na Alemanha, e o grupo dos Fauves, na França. O grupo Die Brücke, esse da Ponte, é o que vai enveredar mesmo para o expressionismo, essa coisa mais dramática, mais carregada, que enfim, mais adiante ainda, vai acabar desenrolando em outro movimento, né? Vai acabar desenrolando no abstracionismo, que a gente vai ver mais pra frente. E os Fauves, os fauvistas, vão acabar desenrolando no cubismo, que também a gente vai ver num próximo vídeo, tá? Então, nesse momento eu vou me ater mais nas contribuições desse grupo da Ponte. A gente vai ter um resgate das manualidades, porque a gente tá num momento
da história que estão começando a se acelerar cada vez mais os avanços tecnológicos, as pesquisas científicas. Os artistas, eles têm um pouco de receio de que essa ciência, ela deixe a arte cada vez mais mecânica. Então, eles começam a resgatar essa coisa do manual, as artes tidas como primitivas, que seriam feitas aí por comunidades indígenas, por exemplo, né, distantes, aldeias na África. Eles vão buscar referência nesses lugares. O mundo não era globalizado como hoje, mas essas coisas que chegavam para eles, né, de repente alguma vila também, arte folclórica, arte popular, eles vão resgatar essas coisas mais simples, não tão rebuscada, né, não tão dentro daquele formato acadêmico que, né, refinou, lapidou, não, uma arte no seu estado bruto mesmo. Eles vão resgatar essas manualidades. Isso vai ser uma das principais referências para o movimento expressionista. Então a gente vai ter uma grande produção nesse período, por exemplo, de xilogravuras. O que é xilogravura mesmo? É a gravura feita na matriz de madeira. Por quê? Imagina um bloco de madeira e você encava. É uma coisa que tem um pulso assim visceral, que você tá ali, tem uma força, uma resistência que a madeira apresenta. Então é uma coisa que te traz uma certa animalidade, né, digamos assim. Então eles vão resgatar a técnica da xilogravura, que era uma técnica muito usada na Idade Média, por exemplo. Então a gente vai ter o resgate dessas artes manuais, um olhar voltado para o primitivo, lembrando que a gente está falando aqui de um monte de homem branco, europeu, então o que é primitivo para eles, né? Mas seria isso, essa arte de fora, de tudo que eles consideravam exótico, distante da realidade deles ali. Com isso, eles repensam também o conceito do belo, e ainda hoje a gente vê isso. O que é considerado belo na nossa sociedade? Infelizmente, ainda se tem aquela estética muito voltada para uma pessoa branca, loira, do olho claro. A gente ainda está muito preso nisso. E isso é uma herança antiga. Não é de hoje que existe essa construção, que também vai se modificando, né? E que bom! Cada vez mais a gente está vendo que a beleza ela é muito mais complexa, muito mais diversa do que essa beleza importada. Mas enfim, naquela época também você ainda tinha uma beleza muito construída nos moldes da Grécia Antiga, né? Uma visão de beleza, aquele corpo atlético, harmonia simétrica do rosto, enfim, várias coisas. E os expressionistas, eles buscam, eles vêm querendo quebrar e repensar também esses modelos. Então é uma arte que ela é considerada por muitos como sendo grotesca, porque ela sai desses moldes. É uma arte que ela realmente vem dessa coisa de dentro, né? De dentro para fora. Expressividade pura. Então ela é bruta na sua essência. Ela não tem ali uma lapidação, não. Ela é verdadeira e aí ela é nua e crua. Um vômito. Então, por muitos, ela vai ser considerada feia, grotesca, tortuosa. Inclusive, na Segunda Guerra, Hitler vai fazer uma exposição com as pinturas desses artistas ditos expressionistas e vai chamar a exposição de arte degenerada, como uma forma de humilhar mesmo esses artistas e, enfim, todo mundo que compactuasse com aquele modo de fazer e pensar arte. A gente vai ter também um destaque para produção audiovisual, produção de cinema. Eu vou passar uns links para vocês nessa aula. Eu gosto de mostrar um trecho de um filme, por exemplo, que é referência ainda hoje, O Gabinete do Dr. Caligari. Vou passar para vocês, é um filme mudo. Nessa época você não tinha tecnologia para sincronizar o áudio com a imagem, então muitas vezes as sessões elas eram acompanhadas
de piano, assim, um piano fazendo uma trilha bem dramática. E aí a gente vai ter, então, grandes obras como Nosferatu, o Gabinete do Dr. Caligari, o M, que vão ser referências ainda hoje no cinema, como, por exemplo, o diretor Tim Burton, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, que fez o Edward Mãos de Tesoura, Noiva Cadáver, Frankenweenie. Esse aí eu nem vi, mas acho que é mais da época de vocês. Dentre muitos outros, ele fez mais de um Batman. Então, é um diretor atual que usa uma das suas principais referências. Ele sempre fala, inclusive deixo o link do Vincent, que é o primeiro curta dele, que é totalmente inspirado no expressionismo alemão. Então é muito interessante ver como essas referências artísticas, elas seguem inspirando os artistas ainda hoje. Então eu acho que por hoje é isso. Depois eu vou falar mais sobre o fauvismo. É um movimento que também surge junto aí com o expressionismo, tá? Em 1905, mas que ele vai compartilhar algumas coisas, mas ele já vai para outra linha, outra pegada, muito mais solar. Eu acho que é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem já as atividades, eu acho que eu vou passar tudo embaixo do vídeo mesmo, tá? Quem quiser, entre em contato comigo que eu mando separado, mas eu acho que eu já vou deixar os links e as atividades para serem feitas, tudo na descrição do vídeo. Acho que é mais fácil, né? Só que a gente tá aqui pra ser blogueira, vamos fazer o negócio completo, pacote completo. Acho que eu disse tudo. Espero que não tenha ficado muito embolado, muito confuso. É basicamente isso. Um beijo. Vamos seguir aí, firme e fortes na quarentena. Não deixem de fazer as atividades, tá? Eu acho que realmente quem se permitir fazer, enfim, tem mais de uma atividade que eu proponho para vocês. Não só isso vai servir como avaliação pra gente depois, mas isso é de menos, gente. Se permitam produzir, entrar em contato com vocês, já que a gente tá sendo obrigado a ficar nesse momento reclusos. Olhem para dentro de vocês e permitam-se expressar, tá bom? Um beijo e até breve.